Ouviu o que eles disseram? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele, meu irmão. Aleluia. Obrigado, queridos, obrigado. Pode sentar. Hoje está aqui o pastor Emerson também, que eu no primeiro culto esqueci de apresentar. Pastor Emerson é um querido, ele que cuida de mim quando eu vou pregar lá. E ele que me ajuda também a fazer todo esse... me ajudou a trazer a banda. Amo sua vida, pastor, você é uma bênção. Está conosco aqui o pastor Deiró. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Eu fui fazer um debate uma vez numa rádio e chega esse homem de sandália, camisa polo, calça de sarja, e eu não conhecia. Eu falei, quem é esse homem? E ele começa a falar, e assim, foi cruel, porque eu falava uma coisa e ele só citava versículos bíblicos de cor. Eu falei, aí não dá, né, pastor? Mas Deus é tão bom que fez uma conexão em nossos corações, se tornando... Eu sou amigo dele, é um privilégio ser amigo dele, uma alegria muito grande. E todo ano ele tem vindo, acho que já faz uns 4 ou 5 anos, inaugurar o ano aqui com a gente na campanha no culto de domingo. Então eu queria te agradecer, meu amigo, por você estar aqui ministrando para nós. Para mim, eu sei que comparações são complicadas, mas é o maior pregador do Brasil. É sim. Estenda sua mão para cá, abençoe a vida dele. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Deiró, essa humildade, esse carinho, Senhor, essa simplicidade que ele tem. Preserva, Senhor, cada vez mais o coração dele, a obra, prosperando em tudo, a igreja, a Assembleia de Deus São Mateus, Senhor, a vida da pastora Suzy, Senhor, em tudo que o Senhor tem feito, e toda a família dele seja abençoado, Senhor, de geração em geração. Nós te agradecemos pela vida do pastor Deiró, em nome de Jesus, amém. Levanta bem alto a Bíblia, vamos mostrar ao pastor Deiró como é que a gente faz aqui. Está preparado? Lembra que a medida que você fala é a medida que vem a palavra, né? Então diga aí. Essa é minha vida. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor dos irmãos. Vocês são maravilhosos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela honra e o privilégio de estar aqui com os irmãos. Já disse hoje e vou dizer de novo, todas as vezes que eu venho aqui, eu volto para casa mais crente, mais abençoado e mais feliz. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês são maravilhosos. Feliz a igreja que tem pastores como os pastores que Deus deu para vocês aqui. Bendito seja Deus pela vida preciosa do meu honrado amigo pastor Klaus Piragini, sua abençoada esposa, pastora Luciana, pastora Lupe, filhas, genro, que Deus abençoe vocês. Que alegria, que privilégio ser amigo de vocês. E que privilégio maior saber que são meus amigos. Deus abençoe muito. A Suzy mandou saudá-los e eu estou fazendo isso. E a igreja também. Os irmãos recebem? Amém. Já falei demais. Deus abençoe a banda DSM. São filhos muito queridos, abençoados, cheios de Deus. Presente de Deus para todos nós. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. O que mais que eu tenho que falar? Emerson, Deus abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado pela recepção dos irmãos, pela igreja. Obrigado pelo carinho desde a hora que eu cheguei. Pelo cuscuz. Gente, espetacular.
Maravilhoso. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Muito bem. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo número 23. Deuteronômio, capítulo 23. E eu queria convidá-los à leitura do verso número 3. Eu acho que para fazer contexto, vamos do 1 até o 4. Pode ser? O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Amém? Amém? Assustou? Algumas coisas na Escritura são, como disse agora há pouco o pastor Klaus, carentes de que Deus abra o entendimento. Uma dessas coisas é porque Deus dá uma ordem tão severa quanto esta. Paulo diz que ninguém jamais conseguiu sondar a mente de Deus. Portanto, as razões dele não são alcançadas pela nossa frágil percepção das coisas. Fato é que tudo aquilo que o homem plantar, se a semente vingar, a pessoa vai colher aquilo que plantou. A única forma de não colher o que plantou é quando Deus elimina aquela semente. Quando Deus acaba com aquela semente. Quando Deus destrói aquela semente. Então, se destruída a semente, ela não frutificará. E se não frutificar, a pessoa não precisa colher daquilo que plantou. E a forma de se aniquilar isto é um dispositivo que Deus sabe usar muito bem, que ele chama de perdão. E o perdão que ele utiliza nos chega por um outro dispositivo que ele nos chama a fazer, que é arrependimento. O arrependimento é gerador, pela graça de Deus, do perdão. E o perdão pode extinguir a semente. Em alguns casos, a pessoa é perdoada, mas colhe das consequências de suas decisões no passado. Temos como exemplo a história de Davi. Contudo, irmãos, o que o Espírito do Senhor colocou em meu coração desde a madrugada para cá, é que o Senhor pode mudar sentenças sem dar explicação para ninguém. Há algumas coisas que Deus faz
E a gente fica pensando em lógica, mas Deus não trabalha com lógica. Por exemplo, a lei que Deus deu, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, e Moisés é o mediador da lei. A lei dizia que quando um homem morresse, se ele deixasse filhos homens, esses filhos seriam herdeiros. Mas, se ele não tivesse filhos homens, só tivesse filhas mulheres, elas não herdariam. E a herança do pai seria para o tio, irmão do pai. É assim que a lei dizia. Então, um dia, um homem morreu e ele tinha 2 filhas. Essas 2 meninas foram conversar com Moisés e disseram: o nosso pai, Zelofeade, foi um homem sério, decente, servidor, correto, honesto, fiel. Mas ele morreu e não deixou homens como herdeiros. Não é justo que nós, as filhas, fiquemos sem herança do nosso pai. A lei diz isto. Os advogados que tem aí sabem que o juiz não pode julgar contra a lei e nem contra os fatos. Se o juiz julgar contra a lei e contra os fatos, o juiz incorre em crime. Então, a lei diz que não pode. Qual é o remédio? Mexer na lei. E é a única vez na Bíblia que Deus mexeu na lei. Porque Moisés foi orar. E Deus disse para Moisés: as meninas têm razão. A partir daqui, se um homem morrer, não deixar filhos homens, as filhas serão herdeiras. Então, existem algumas sentenças que Deus preserva. E algumas coisas ele modifica por causa de um dispositivo que nós aprendemos a chamar de graça. Graça é um favor que a gente recebe sem ter merecido receber. Diferente da misericórdia, que é nós não recebermos aquilo que a gente merece receber. Se Deus nos desse o que a gente merece, a gente estava tudo lascado. E se Deus só desse para a gente aquilo que a gente merece, a gente também estava na roça. Então a graça é Ele nos dar aquilo que a gente não merece. E a misericórdia é Ele não dar aquilo que a gente merece. Moabitas são descendentes de um homem chamado Ló. Ló é chamado na Bíblia, no livro de Pedro, de justo. E no livro de Judas é repetida a expressão de que Ló é justo. Mas o Ló teve aqueles problemas com o Abraão, tio dele. Na hora de escolher quem vai para que lado, o Ló, em vez de dar a prioridade ao tio, ele escolheu as campinas do Jordão, não é? Mas a Bíblia diz que Ló afligia a sua alma justa o tempo todo, porque vivia no meio de pessoas, num ambiente tóxico, complicado, com o pecado institucionalizado. As leis validavam os pecados. Mas Ló afligia sua alma por conta disto. E Deus então o tirou de lá. Vocês todos conhecem a história. Na saída de lá, ele gerou 2 filhos, 2 netos, sei lá o nome que eu vou dar isso. Um chamado Moabe, outro chamado Amon. Os moabitas e os amonitas se tornaram problema importante. E foram os moabitas e os amonitas que financiaram o profeta Balaão,
para amaldiçoar a Israel. E isto chama-nos a primeira reflexão. Às vezes, por ignorância, por revolta, por uma história mal contada, por uma percepção das coisas sem a totalidade de informações, a pessoa pode falar contra o povo de Deus coisas muito duras, muito pesadas, muito complicadas. Por exemplo, ser pastor é muito difícil. Se o pastor veste muito bem, roupa bonita, é vaidoso. Se ele é meio menos formal, meio bagunçado, igual a mim no meu dia a dia, ele é relaxado. Se ele tem um carro bonito, está roubando a igreja. Se ele tem um carro feio, está amaldiçoado. Se ele acaba o culto cedo, não tem mensagem. Se a mensagem vai mais longe, esse pastor fala demais. Se tem bastante música, essa turma só canta. Se tem pouca música, esse povo não é alegre. Então, às vezes, por não terem informações, as pessoas falam coisas que, se tivessem todas as informações, não falariam. Moabitas e amonitas tinham uma revolta e falavam coisas complicadas, inclusive alugaram profetas para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus está olhando tudo isto. E Deus então fez este decreto: amonita e moabita não pisa mais na congregação de Israel. Ponto. O tempo passa. Então, um israelita viaja para a terra de Moabe. O nome dele é Elimeleque. Ele tem uma esposa que é graciosa, que é agradável, que é de convívio fácil, de sorriso fácil. Noemi. Isso tudo significa Noemi. Ele tem 2 filhos. Os 2 filhos se casam lá. 2 meninas especiais, decentes, virtuosas, as 2. Queridas, que tinham um convívio de família muito bom. As 2 noras amavam a sogra. Não era só uma. As 2 noras amavam a sogra. Mas um dia os meninos morreram, assim como o pai deles. E a Noemi, agradável, passou a estar só com as noras. E decidiu no seu coração que era hora de voltar para a casa do pão, que é Belém. Belém é casa do pão. Na decisão de voltar para Belém, ela chamou as 2 meninas, dizendo para ela: olha, vocês são jovens ainda, podem refazer a vida, volte para a casa do seu pai, depois Deus vai dar outro casamento para vocês. Tudo legal. As 2, não uma só, as 2 choraram. E as 2 disseram para ela: não, a gente vai com a senhora. A gente vai te acompanhar. E começaram a andar com Noemi. As 2. A Orfa e a Ruth. Em dado momento, a Ruth e a Orfa ouvem Noemi dizendo: não, minhas filhas, eu já sou velha. Não vai dar para vocês ficarem esperando uma nova família a partir de mim. Voltem. Então a Orfa chorou e voltou para a casa dos pais. Ela não estava fazendo porque era rebelde ou má. Ela estava fazendo porque a sogra pediu para ela fazer isso. E como disse, as 2 amavam Noemi.
Não era só Ruth que amava Noemi, as duas. Mas Noemi se apegou, a Ruth se apegou a Noemi. E este apego a ela fez que ela decidisse acompanhá-la. E aí vai uma questão interessante. Quando sogras têm um testemunho tão bom, que noras e genros decidem seguir o Deus desta sogra. Porque se Deus fez isso com ela, deve ser um Deus muito legal. Então, Noemi diz para Ruth, volta também. E ela disse, não. Onde você foi, eu vou. Onde você dormiu, eu durmo. Onde você comeu, eu como. E tem mais uma coisa. O teu povo agora é meu povo. E o teu Deus agora é o meu Deus. Então, o meu Deus não é mais o Deus de Moabe. Eu renunciei o Deus de Moabe e agora o meu Deus é o teu Deus. Esta frase mudou a história completamente. Então vêm as duas e chegam a Belém. E as pessoas vão dizendo, não é essa aí a agradável, a mulher de sorriso fácil, a graciosa? E ela diz, não me chame mais assim não. Chamem agora a mim de Mara. Mara é amarga, amargosa. Gente que para sorrir dói o rosto, porque já perdeu o jeito de sorrir. Porque eu saí daqui com a mão cheia. E agora eu estou voltando com a mão vazia. Igual o filho pródigo, saiu com muito e agora está na pindaíba. Voltando. Pindaíba é uma palavra do Rio de Janeiro. Elas não têm comida. Eles não têm casa para morar. Eles não têm nada. A Ruth então sai procurando um emprego. E vai numa fazenda onde está acontecendo a colheita. E ela vai com as pessoas que tinha na lei determinado que quando você fosse colher a sua plantação, aquilo que caísse no chão você não podia pegar. Tinha que deixar para o pobre. E aquilo que estivesse no limite, na beirada, na divisa da plantação, você teria que deixar para o pobre. Era a lei. Então ela foi fazer aquilo que eles chamavam de respigar, que é pegar o que caiu, a sobra. Aquilo que o dono não pega para deixar para sustentar o pobre. O dono da fazenda percebe o empenho da garota, a forma dela agir, o jeito dela ser. E então, eu tenho que parar meio de meia? Meio de 45, dá? Ele percebe e ela vai para casa à tarde com bastante comida. E ela distribui para sua sogra, para cuidar dela. A sua sogra a abençoa. O dia seguinte ela volta. E vem de novo conversar com a sogra, e a sogra pergunta, em que lugar você trabalhou? E ela disse, foi na fazenda tal, o proprietário é o senhor tal. E a Noemi disse, uau, esse homem aí é nosso parente, remidor. É aquele que na lei diz que se você tem uma propriedade, e esta propriedade é negociada, 50 anos depois, o contrato vence.
toda a venda de terra em Israel naquele tempo só durava até 50 anos, que eles chamavam de um tal de ano do jubileu. Então, no fim de 50 anos, a família tinha o direito de ter de volta aquela terra. Só que precisava pagar. E eles não tinham dinheiro, então vinha o tal do remidor. É aquele que poderia, em nome da família, custear. Isso acontecia quando morria o patriarca da família ou quando vencia o contrato dos 50 anos. Então, Noemi diz, esse aí é nosso remidor. E ela instruiu a menina do que fazer, como fazer, na medida que fazer. E ela fez. Então, eu queria que você fosse agora no livro de Ruth, capítulo 2, verso 12. Ruth 2, 12. Esse talvez seja o versículo mais impressionante que tem nas Escrituras no Antigo Testamento. Está escrito assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, vírgula, sob cujas asas te vieste abrigar. Então, aquele dono da fazenda está dizendo para aquela menina funcionária que Deus galardoaria o feito dela, o ato dela, a ação dela, porque ela veio se abrigar sob as asas do Deus de Israel. Ocorre que esta menina é moabita. E moabita não pode entrar na congregação. Então temos um empecilho. Mas esse empecilho só vale enquanto a graça de Deus não age. Tudo que o homem fez de complicado o priva da graça de Deus. Tudo que o homem fez de errado o afasta de Deus. A ponto de o profeta escrever: a mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos de Deus não estão tapados para não ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado cria uma barreira impeditiva. E o problema de Moabe está estabelecido. Glória a Deus. Mas ela veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. E ao vir, ela já havia declarado para sua sogra: daqui para frente, aquele Deus que proibiu que Moabita entre, esse Deus aí vai ser o meu Deus. Ele pode não me dar coisas que eu espero, mas eu decido que ele vai ser o meu Deus. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, o culto mais concorrido da igreja era o culto de oração. E a turma vinha para o culto de oração ávido por orar. E assembleiano tem umas coisas esquisitas, até o jeito de vestir. Mas não riam de mim. Uma das coisas esquisitas é que no culto de oração só podia entrar membros da igreja. Quem não fosse membro da igreja não podia entrar, era proibido. Então ficava um porteiro lá. O irmão está em comunhão. Se ele dissesse estou, bem-vindo. Se ele dissesse eu fui suspenso porque eu joguei bola, porque sei lá o quê, ele dizia, não pode entrar, porque hoje é culto de crente. Coisas de Assembleia de Deus. Mas a gente já evoluiu, já não é mais assim.
A gente vem aqui aprender. Então lá na igreja, fechava a porta e do lado de fora tinha um poço com sarilho. Quem lembra do sarilho aí? Ufa, não estou sozinho. Na beirada desse poço ficava um monte de gente ajoelhada. Porque os irmãos lá dentro estão orando, mas eles não queriam ficar sem orar. É isso que está acontecendo com Ruth. O Deus de Noemi é o Deus de Ruth agora. Mas há um problema, ela não pode entrar. Não pode entrar porque a lei diz que não pode. Mas diz também que é até a 10ª geração. Então, vamos lá. A pessoa, o filho dela, neto dela, bisneto dela, trineto, tatraneto, e aí eu não sei mais o nome que dá. Até 10. Ok? Não pode. Mas um dia Jesus é questionado. Porque os discípulos de Jesus estão fazendo o serviço que a menina fez. Que é pegar a espiga e comer. E Jesus então disse: vocês nunca leram que Davi entrou no santuário e comeu do pão da proposição, de que ele não era permitido comer? Vocês já leram isso? Então, eles ficaram sem resposta. Por que Davi é importante e por que Jesus citou isso? Lembram que de manhã falei de Raabe? Não sei se vocês ouviram. A Raabe era uma menina dos amorreus. De um povo que Deus tirou do lugar para colocar Israel, em razão da medida da iniquidade. Lembram-se que Raabe casou com Salmão. Salmão, casado com Raabe, gerou um homem chamado Obed. Obed gerou um outro homem chamado Jessé. Jessé gerou um outro homem chamado Davi. Então está menos de 10. E ele não pode por conta daquela situação. Mas o que fez esta mudança? Uma decisão. A decisão de ter para si o Deus de Israel como seu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Então eu me converto ao Deus de Israel, e porque eu me converto ao Deus de Israel, tudo que era contra mim, a cédula que me era contrária, ela vai ser cravada na cruz, para dizer, dali para frente o que era contrário não vale mais, é daqui para frente agora. Noemi ensinou a Ruth qual era o caminho, e Ruth aceitou o desafio de ter Deus, o nosso Deus, como seu Deus. Então deixe-me colocar uma aplicação rápida para a gente parar. A tua origem não determina o teu futuro. Se você colocar Deus na equação da sua vida. Não importa a origem. Se os teus avós, bisavós, trisavós, tatravó, pentavô, sei lá o nome que der, se eles foram todos esquisitos, e por longos anos fizeram coisas absurdas, inclusive falaram o que não devem sobre Deus e sobre o povo de Deus. No momento que a pessoa se decide por Deus, Deus acaba com isto
e começa uma vida nova. Ele nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus é especialista em contrariar a lógica. A Bíblia diz, e eu acho que é o último versículo, livro de Números, capítulo 26, verso 65. Consegue pôr ali? Não. Números 26, 65. Está escrito assim: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ok? Ocorre que Jefoné é quenezeu. Josué, filho de Num. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Por que isso é importante? Porque em Gênesis 15, que eu citei no culto da manhã, no culto anterior, Deus apontou um grupo de pessoas: heveus, jebuseus, quenezeu. Quenezeu é um problema, mas o Calebe é filho de Jefoné, o quenezeu. Mas quando Moisés mandou a turma espiar a terra, ele mandou 12 espias. De cada tribo, um espia. E da tribo de Judá, quem foi? Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. O que não podia, agora virou príncipe. Príncipe. Se ele era um quenezeu, empurrado para fora, agora ele é um príncipe de Judá. O que eu quero dizer é que a história das pessoas tem marcas importantes. Marcas profundas, enraizadas, e que trazem problemas graves de toda ordem, até que a pessoa se entregue a Deus. E no momento que faz isto, tudo é diferente. O teu passado ficou para trás. A água que passou debaixo da ponte já foi. Daqui para frente, olha para o vizinho e diga: vamos para frente. Vão para frente. Não dirija o carro o tempo todo olhando para trás. Deixa o teu passado no passado. Deixa a tua história na história. Deixe os problemas lá para trás. No momento que você encontrou Deus, Ele apagou o que não prestava e abriu uma janela nova, dizendo: vamos escrever daqui para frente, a tua história é outra. Se você puder, costume assembleando também, vocês têm muita gente de origem batistas e presbiterianos, né? Então não fica bravo comigo, não. Só põe a mão no ombro do vizinho. E diga: o teu passado não conta mais. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa onde você andou, se você encontrou Deus, 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 tudo é diferente agora. As coisas velhas passaram, tudo é novo, novidade de vida, graça de Deus que flui, graça de Deus que desceu sobre a tua vida. Ele lavou você de todos os teus pecados, Ele mudou a tua história, Ele transformou a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia! No Apocalipse há uma música bem legal. A turma grita: quem são esses? De onde vieram? E alguém responde com voz estrondosa: estes são os que vieram de grande tribulação, mas eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono, e eles têm acesso a entrar na cidade santa pelas portas. É isto que Deus fez com você. Ele pegou a tua história, Ele regenerou você, Ele te deu vida nova, alegria no rosto, e devolveu para você a perspectiva do futuro. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E aqui vão 2 ou 3 conselhos. Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que vale é o que Cristo fez. O que vale é o que Cristo falou. A frase que vocês dizem ao início: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Então, não é o filósofo A ou B que vai dizer o que eu posso ou não posso. O que eu tenho eu deixo de ter. O que eu sou eu deixo de ser. O que vale é o que Deus fala. Segunda coisa. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Vale dizer, Ruth conversou com Noemi dizendo: daqui para frente, o teu Deus é o meu Deus. Daqui para frente, a minha vida está pautada nele. E se pautada nele, é ele quem está cuidando de mim. E finalizo. Quero que saibais o combate que tenho por vocês e pelos que estão lá em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Boaz não apontou o dedo para Ruth, embora Ruth fosse moabita. Por que Boaz não apontou o dedo para Ruth? Boaz era filho de Raabe. E quem sabe de onde vem, nunca aponta o dedo para a história de ninguém. E se ele vem de Raabe, por que ele vai proibir a moabita? Eu sinto Deus aqui agora. Se você puder de novo, me ajude, por favor. Abrace o vizinho. Repita comigo: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Você veio se abrigar sob as asas de Deus. Este Deus vai galardoar o teu feito. Se você decidiu-se por Deus,
esse Deus vai galardoar este teu feito. Se você conseguiu absorver que não importa nada além da tua decisão por Cristo. E se você veio se abrigar sob as asas do Deus da igreja Kyrios, que é o nosso Deus. Se você está aqui entre irmãos na comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, esse Deus vai galardoar o teu feito. E se Satanás te acusar por alguma coisa, e se o teu coração te acusar de alguma coisa, guarde isto: maior é Deus do que o teu coração. Então absorva a palavra de Deus e saiba que este Deus galardoa esta tua decisão. Não importa quem você é, tua família ou tua origem, o que já fizeram ou deixaram de fazer. Se você veio a Cristo, então você é uma nova criatura e tudo se fez novo. Deus abençoe.